Apocalipse, capítulo 3. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios nem quentes. Como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas, porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro para que sejam de fato ricos. E comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez vergonhosa. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. A razão principal que Laodiceia era famosíssima no mundo todo era por causa do colírio que produzia lá. Aliás, no mundo todo daquela época, o maior centro oftalmológico do mundo ficava em Laodiceia. Todas as pessoas ricas que tinham problema de olhos iam lá para consultar os médicos de lá, porque eram os melhores médicos oftalmologistas do mundo que existiam naquela época, todos trabalhavam lá. E lá tinha um colírio tão especial que eles fabricavam lá. Esse colírio realmente funcionava e ajudava muito as pessoas que tinham problema nos olhos. Então, o que mais trazia orgulho para Laodiceia era o centro oftalmológico e esse colírio que era produzido lá na cidade deles. E Deus fala assim: vocês pensam que vocês estão tudo bem? Eu digo que vocês são pobres, cegos e nus. Compre de mim um colírio espiritual para ungir os teus olhos, para que vejas. Por quê? Porque, sabe, irmãos, nós temos que enxergar como Deus enxerga as pessoas. Nós temos que enxergar o mundo perdido como Deus enxerga. Quando Deus olha para o mundo, num verdadeiro sentido, Deus só vê dois tipos de pessoas. Uma, aquela pessoa que já nasceu de novo, cujo nome já está escrito no livro da vida. E outra, aquela pessoa que ainda não nasceu de novo. O coração de Deus chora por essas almas. E eu lhe pergunto: você já chorou alguma vez pelas almas perdidas? Você tem compaixão pelas almas perdidas? Eu estou lhe convidando para mergulhar juntamente comigo compaixão pelas almas. Você está vendo como Deus vê? Abra sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Isso aqui mostra o final do diabo. Ele que tem trazido tanta tristeza, divórcio, briga, miséria, violência, estupro de crianças. E a Bíblia mostra que ele vai ter que ser um dia punido eternamente. Olha o que diz aqui. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles,
foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. Quer dizer, a trindade diabólica. O diabo, né, Satanás, a besta e o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aonde que eles serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos? No lago de fogo, não é verdade? Agora, nesse mesmo capítulo, eu vou te mostrar o que, na minha opinião, talvez seja o versículo mais triste de toda a Bíblia. Nesse mesmo capítulo, olha, versículo 15, desse mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deixa eu falar uma coisa, o lago de fogo não foi feito para o ser humano, ele foi feito para o diabo e os anjos que rebelaram contra Deus lá no céu. O problema é que muitos têm seguido o caminho do diabo. E Deus nos incumbiu com a mensagem das boas novas do Evangelho, de anunciar para todo mundo: ei, Jesus já morreu, levou os seus pecados, levou o castigo que você merecia, Jesus já sofreu por você. Se você agora arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus, de graça você pode receber a salvação, a transformação, uma nova vida. Deus nos incumbiu com essa mensagem, gente. Nós temos essa mensagem, nós temos nessa mensagem. Sabe, certa vez os discípulos, lá em Lucas capítulo 10, chegaram animados para Jesus. Jesus, em teu nome, até os demônios submetem, né? Quando a gente expulsa, eles vão embora. Jesus falou: é verdade, eu vi quando o diabo foi expulso do céu, vocês têm autoridade, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Só que aí, você já viu o próximo versículo? Ele falou: não obstante, não vos alegreis, porque os demônios se vos submetem, mas sim porque os vossos nomes estão arrolados lá no céu. Eu lhe pergunto, o seu nome está lá? Essa é a coisa mais importante, é a pergunta mais importante que alguém podia fazer para um outro ser humano. O seu nome, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? A Bíblia fala: quem tem o Filho já tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Você tem certeza? Certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Se a sua resposta é sim, então a segunda mais importante pergunta é essa: quantos outros nomes você está ajudando a garantir que sejam escritos lá nesse livro da vida? Não é mesmo? Não existe outra pergunta. Sabe, quem importa? Olha, eu vou te falar uma coisa. Para mim é o seguinte: eu preferia nunca nem ter tido filhos, se algum filho meu fosse um dia eternamente sofrer no lago de fogo. Eu falei isso para Deus antes de ter filhos. Eu falei: Deus, vou ter filhos com temor e tremor, porque eu quero que meus filhos sigam o Senhor. Eu quero que meus filhos sigam o Senhor, Pai. Que importa um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Mas eu estou vendo que meus filhos estão seguindo Jesus, e eu vou ficar orando e trabalhando nessa direção. Eles vão ficar seguindo Jesus, eu tenho certeza. Mas eu vivo só por uma razão, não tem outra razão que eu vivo. Eu vivo para Jesus, para minha família e para garantir quanto mais nomes vão ser escritos nesse livro da vida. Agora, veja bem, eu lhe pergunto: como ter paixão pelas almas? Está escrito lá, olha o versículo 20. Olha o versículo 20, o que ele diz aqui, nesse texto. Voltando para o nosso texto, Apocalipse 3, 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Irmãos, nós usamos esse versículo como um versículo de evangelismo para a pessoa que ainda não converteu. Olha, Jesus está na porta do seu coração, está batendo. E pode ser usado para evangelismo, mas o contexto aqui não é para alguém que não converteu. Esse contexto é para alguém que até já converteu, mas está
tão morno, está tão apagado espiritualmente, que é como se Jesus estivesse do lado de fora, querendo ter uma intimidade maior com você. Se você quer poder ganhar mais almas para Jesus, se você quer poder ter esse colírio pingado nos seus olhos, para você ver as almas perdidas como Deus vê as almas perdidas, quando esse colírio é pingado nos seus olhos, aí que você vai poder fazer como Jesus mandou os discípulos: erguei os olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. É só quando o colírio está pingado nos seus olhos que você fala: meu Deus, tanta gente perdida, tanta gente que precisa de Jesus, meu Deus, como eu preciso dar minha vida para isso. Eu lembro que eu estava fazendo, eu formei faculdade teológica, mas eu completei um curso de música na faculdade de música jazz, lá em Berkeley, em Boston. E eu lembro, enquanto eu estava fazendo Berkeley, era a primeira vez que eu não estava numa escola evangélica. E eu estava lá no centro de Boston, a cidade de Boston, e eu vi tantas pessoas que não tinham Jesus. Eu lembro que eu entrei dentro do quarto do meu dormitório lá, tranquei a porta e eu comecei a chorar. Irmãos, eu acho que quase nunca na minha vida eu chorei tão forte, mas eu chorava. Eu falava: Deus, eu não acredito, tantas milhões de pessoas morrendo, indo para o inferno, eu não aguento isso. Nós temos que ganhar esse mundo para Jesus. Eu lembro, aquele dia marcou minha vida. Eu já estava decidido antes de dar minha vida só para a obra de Deus, mas naquele dia em diante, irmãos, eu me tornei, sabe, porque o colírio foi pingado nos meus olhos. Quando o colírio é pingado nos seus olhos, você começa a chorar pelas almas perdidas. Você começa a ver as almas perdidas. Você começa a ver. Mas qual é o segredo? O vertical que gera o horizontal. Você quer ganhar muitas almas? Ele fala: deixa eu entrar no coração, deixa eu ser íntimo com você. Nós temos que ser tão íntimos com Jesus, que nós vamos ser igual aquele apóstolo João, o discípulo amado. O apóstolo João, a Bíblia fala, colocou a cabeça onde? No peito de Jesus. Quando você coloca a cabeça no peito de Jesus, aonde fica seu ouvido? Bem aqui no coração. E você vai ouvir, se você tiver intimidade com Deus, você vai ouvir as batidas do coração. E as batidas de coração de Jesus, se você ouvir, você vai ver como que é a batida. Ela faz assim: almas, 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 almas. Essa é a batida do coração de Jesus. Sabe, o que faz você chorar? O que faz você chorar? Eu lembro uma vez um obreiro lá em Santarém. Ele chegou, ele era lá do Ribeirinho, e ele chegou lá para o pastor Lucas e falou assim: pastor Lucas, nós estamos crendo para Deus dar um sistema de som para a nossa igreja lá no Ribeirinho. Nós estamos orando por isso. O Lucas doava muito e eles sabiam disso, né? Talvez era uma indireta. Nós estamos orando para isso, né? E o obreiro falou assim: eu tenho até chorado para Deus dar esse sistema de som. Quando o obreiro falou assim: tenho chorado para isso, aí o meu irmão, que era tão apaixonado por almas, hoje ele está na glória, mas ele olhou para aquele obreiro e falou assim: irmão, você está chorando pela coisa errada. Você está chorando para Deus dar um som? Começa a chorar pelas almas. Quando você chorar pelas almas perdidas, Deus vai dar o som, Deus dá tudo, Deus vai suprir tudo. E eu lhe pergunto: o que faz você chorar? O que faz você chorar? O que toca no seu coração? Você está vivendo para a eternidade? Ou você está vivendo para essas coisas tão passageiras, tão transitórias, efêmeras? Ou você vive pelo valor das almas? Você está dando o seu coração para a vida das pessoas? Você está dando a sua vida para ajudar as pessoas a conhecer a Jesus? O Frank Buck era um caçador famosíssimo.
inventor da famosa faca dos caçadores, a faca Frank Buck, a faca Buck. E o Frank Buck ficou muito famoso nos Estados Unidos porque ele foi o primeiro que trazia os animais vivos da África para as crianças poderem ver em zoológicos, porque antes disso só traziam os animais mortos e empalhavam, né, os animais. Agora não, ele conseguia capturar os animais vivos da África, leões, girafas, elefantes, e trazer para a América. Então ele ficou muito famoso. Numa dessas vindas dele no navio da África, vinha um missionário que tinha dado a vida dele lá na África, dando a vida. Só que esse missionário, agora já tinha muitos missionários na África, ele não fica famoso não. Ninguém nem conhecia esse missionário. Isso é uma história verdadeira. Quando chegaram na América, quando o navio foi entrando no porto lá de Nova York, meus irmãos, o que tinha de faixas, e fogos de artifício, e balões, e era uma multidão esperando Frank Buck, o nosso herói, vindo da África com os animais, e tal, e o prefeito, e a banda tocando, e todo mundo recebendo, e recepcionando Frank Buck. O missionáriozinho, desceu com sua malazinha, viu aquela multidão, ninguém estava lá para recebê-lo. Ele já estava bem velhinho. Bem velhinho. Ele pegou a malazinha dele, foi para uma pensão barata, fechou a porta do quarto, se jogou na cama e começou a chorar. Ele falou: Deus, me perdoe, me perdoe, mas eu acho que isso não é certo. O Frank Buck está pegando animais. E todo mundo faz a festa quando ele chega em casa, quando ele chega no país dele. Eu chego no meu país, não tenho nem ninguém para me receber. E ele ouviu a voz de Deus. Deus disse: meu filho, você não chegou no seu país ainda, você não chegou em casa ainda. Você não sabe a festa que eu estou preparando para você. Somente uma vida nós temos. E logo ela passará. Somente o que é feito para Cristo permanecerá.